Chegou a hora de saber as notícias do mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, seja bem-vindo, Luiz. Destaques hoje são PIB e Petrobras, né? Isso mesmo, Cláudia Bartol, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o mercado financeiro, sempre com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Hoje uma quinta-feira quente, com o PIB que saiu às 9 da manhã pelo IBGE e, claro, toda a repercussão do lucro recorde da Petrobras, 188 bilhões de reais no ano passado. A gente vai debater esses dois assuntos aqui ao longo do nosso programa Mercado Financeiro. Vamos começar então com o PIB. Essa questão do PIB foi importante porque teve uma boa e uma má notícia. A má notícia é que o PIB encolheu no quarto trimestre 0,2%. A boa notícia é que no acumulado do ano passado inteiro foi um belo crescimento de 2,9%. Nós preparamos dois gráficos para mostrar para vocês a evolução da economia brasileira. Vamos então ao telão para a gente poder conferir como é que está o desempenho do PIB da economia brasileira. Vamos lá. Repare só, aqui estão por trimestre a evolução da economia brasileira. Quando a gente pega o ano passado, primeiro trimestre 1,3% de crescimento, segundo 0,9%, terceiro 0,3% e aí no quarto trimestre o PIB encolheu 0,2%. No próximo gráfico a gente vai ver o acumulado em 4 trimestres, portanto em 12 meses. E aí a gente vai ver que o PIB vai perdendo ímpeto ao longo do ano. Então ele começa o ano no ritmo de 5,2%, desacelera para 3,2%, para 3% e encerra 2022 2,9%. 2,9% foi um belo crescimento em ano eleitoral. Vamos lembrar que no começo do ano passado, o mercado financeiro projetava um PIBinho, um crescimento de apenas 0,5% para o ano passado. Obviamente que o mercado financeiro errou. Nós aqui na Jovem Pan News batíamos na tecla de que o Brasil cresceria no mínimo 2% e não era achismo. Era, na minha opinião, o óbvio. O simples processo de reabertura da economia faria com que o setor de serviços, que representa cerca de 70% do PIB, ele sozinho conseguiria puxar a economia pelo menos 2% e acabou sendo ainda mais 2,9%. Então, para começar repercutindo esse assunto, nós temos um convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, é o Ricardo Brasil, ele que é fundador da Gava Investimentos. Eu vou começar a nossa entrevista com o Ricardo perguntando para ele, na verdade, um olhar para o futuro, porque o ano passado foi bom, 2,9%, mas o mercado já prevê uma forte desaceleração econômica neste ano. Ricardo, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz, tudo bem? Tudo bem? Acho que sim, acho que não. O mercado está prevendo uma desaceleração sim, mas a gente ainda está falando de um aumento, tá? De ter 1%. Tem um pessoal mais otimista que está prevendo 1,2% aí para 2023. E eu acho que vai ter muito a ver realmente com o que vai acontecer com o mercado externo. Estou falando aí de juros dos Estados Unidos, tá? E estou falando também de inflação. Então, assim, vamos ter que esperar as cenas para os próximos capítulos, tá? É interessante isso, Ricardo, porque, de fato, os Estados Unidos e a Europa estão subindo juros para combater a inflação, mas talvez um bom contraponto internacional seja a China, num processo de reabertura econômica pós-pandemia, não? Sim, mas, enfim, como é que vai ser o consumo da China no final das contas? O PIB, até é legal de falar disso, que o PIB do Brasil, acho que, como você acabou de comentar, em 2,9%, a gente teve o PIB da China crescendo 3%. Então, a gente vai ter que ver realmente como é que vão ser esses números da abertura da China, porque no curto prazo já se abriu alguma coisa e ainda, em dados de curto prazo, a gente ainda não percebeu esse efeito de abertura de China. Agora, Ricardo, se tem uma trava para o crescimento econômico do Brasil esse ano, são os juros elevados, né? Exatamente. E juros elevados tem tudo a ver com o mercado financeiro, afeta investimentos. Eu queria começar perguntando para você o seguinte: tem espaço, na sua opinião, para o Banco Central do Brasil reduzir juros ainda esse ano? Particularmente, eu não consigo ver essa previsão que vários analistas falam que um 12,5% no final do ano, talvez 12%. Desde o ano passado, com o Fed, o governo americano aumentando os juros, eu não consigo vislumbrar algo desse tipo. Tá? Até porque a gente está tendo a Tebet comentou que não, tá? Mas a gente está tendo uma inflação de demanda. Tá? Assim, a gente tem tido criação de empregos, tá? E aumento do salário real no Brasil. Enfim, e para você combater uma inflação de demanda, a única forma que se conhece
by the book é realmente você aumentar juros. Então, acho que diminuir juros, ao meu ver, para esse ano, não consigo perceber isso. Tá difícil. Bom, então se o cenário é de juros muito elevados ainda, aquela pergunta de $1 milhão, né? Para o investidor, vale a pena ficar na renda fixa? Tá fácil ganhar dinheiro com juros aqui no Brasil? Tem muita gente que diz que a bolsa tá barata, que tem muita oportunidade. Que tipo de orientação você daria nesse momento? Para quem não quer ficar olhando bolsa o tempo inteiro, eu acho que dá para ganhar dinheiro na bolsa sim no curto prazo. A gente está falando de day trade e tudo mais, está falando de uma coisa que a pessoa tem que ser um especialista, tá? Para buy and hold, já comentei algumas vezes, se pegar qualquer janela, 30 anos, 20 anos, 10 anos, 30 anos e o Ibovespa deu 3.000%, se eu não me engano. Você fala, 10 mil viraria 300 mil. A renda fixa sem risco deu 6 mil. Então, assim, qualquer janela que você pegue, a renda fixa do Brasil é realmente imbatível. Então, se você quiser dormir tranquilo, sem muito estresse, eu realmente acho que renda fixa, aos níveis atuais ainda, pode ser uma boa aposta. Que eu sempre falo, o Brasil é o paraíso dos juros altos. Eu quero colocar aqui um tema polêmico para o Ricardo comentar, que envolve a Petrobras. Porque, claro, as ações da Petrobras são uma das principais do nosso índice Bovespa. E ontem a empresa reportou um lucro recorde de 188 bilhões de reais. Vamos acompanhar a reportagem de Rodrigo Viga. Lucro líquido recorde e pagamento histórico de dividendo. Esse foi o ano de 2022 para a Petrobras, o último do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dados do quarto trimestre do ano passado foram divulgados pela companhia no fim da noite desta quarta-feira. Mais uma vez, números enormes e bilionários. No quarto tri de 2022, Petrobras teve um lucro líquido um pouco menor do que no terceiro trimestre, mais de 43,3 bilhões de reais. Um salto de 77% em relação ao último trimestre de 2021. Com o resultado do fim do ano passado, a Petrobras encerrou 2022 com lucro líquido histórico, 188,3 bilhões de reais. Foi um ano em que o barril do petróleo subiu ante 2021 e também de bom desempenho operacional e financeiro da companhia. Com resultados tão relevantes, pagamento de dividendos veio a reboque. O Conselho de Administração da empresa aprovou nesta quarta-feira pagamento de dividendos de quase 36 bilhões de reais somente em relação ao quarto trimestre do ano passado. Um volume tão grande e tão expressivo que é possível até que seja criado um fundo de reserva para acolher 6 desses mais de 35 bilhões de reais. Ainda assim, ao longo de 2022, com base no resultado financeiro da empresa, Petrobras atingiu patamares históricos de pagamento de dividendos, podendo chegar a quase 216 bilhões de reais. O ano de 2022 pode marcar o fim de uma era de ouro de pagamentos de dividendos por parte da Petrobras. Isso porque integrantes do governo e o próprio presidente da estatal, Jean Paul Prat, já se posicionaram contrariamente a esses bilionários pagamentos feitos aos acionistas da principal empresa pública brasileira. Entendem que os recursos podem ter uma outra destinação e precisam ser utilizados pela própria Petrobras para fazer investimentos ao longo dos próximos anos. Do Rio, Rodrigo Viga. Olha que interessante, né? A Petrobras deu esse lucro recorde, 188 bilhões de reais, e vem recebendo muitas críticas, principalmente da ala mais à esquerda dentro do governo Lula, que acha um absurdo uma empresa estatal dar um lucro tão alto. O curioso é que é graças a esse lucro que essa distribuição de dividendos também bilionária acontece, e quem mais recebe recursos? A própria União, ou seja, o caixa do governo Lula. Sem falar que a Petrobras, no ano passado, pagou quase 280 bilhões de reais em impostos. Ou seja, quanto mais a empresa fatura, quanto mais a empresa lucra, mais ela paga de imposto, mais ela ajuda o próprio governo que a critica neste momento. Vai entender? Não dá para entender. Tanto que, neste momento, as ações da Petrobras caem 2% num dia em que o mercado está em alta. Vamos para o telão
conferir a abertura do índice Bovespa em alta de 0,27% aos 104.668 pontos. Ou seja, o governo consegue a proeza de fazer as ações da Petrobras caírem num dia em que ela anuncia um lucro recorde e num dia que o índice como um todo está em alta. No próximo gráfico, as bolsas internacionais. Vamos conferir as bolsas europeias. Comportamento misto hoje, Frankfurt caindo 0,38%, Londres 0,08% de perdas, já Paris na contramão leve alta, 0,07%, Madrid leve queda, 0,06%. Na Ásia, pregão fechado, tudo em queda, Xangai 0,05% de perdas, Tóquio 0,06%, Hong Kong 0,92%. Lembrando que quem nos assiste por imagem, na Panflix e no YouTube, esses dados do mercado americano são do fechamento de ontem, porque a Bolsa Americana abre agora às 11h30 pelo horário de Brasília. O índice futuro da Bolsa Americana aponta uma leve queda. E no último gráfico nós temos o câmbio, dólar subindo 0,26%, R$ 5,21, o euro em queda de 0,41%, 5,52, Bitcoin perdendo 1,09% aos 23.384 dólares. Bom, eu queria chamar de volta então o nosso convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, o Ricardo Brasil, ele que é fundador da Gava Investimentos. Ricardo, não dá para ficar no muro. A pergunta é muito objetiva. Vale a pena investir em ações da Petrobras neste momento ou o risco não compensa? Então, se não fosse o governo querendo colocar o dedo na empresa, eu falaria que, foi a segunda maior pagadora de dividendos do mundo, tá? Perdendo só para a BH Billiton ali. Então, eu diria que sim. Só que acho que tem cenas dos próximos capítulos. Como vai ser esse fundo de reserva? Tá? Vai ser para regular preço de gasolina? Acho que começa complicado, porque a ideia de você ter uma empresa é você ter lucro. Então, será que vão queimar o lucro da Petrobras? Ou, como o Jean Paul já falou, será que vai ser para, em vez de você fazer um endividamento, pegar um financiamento, você ter um caixa para a empresa? Nesse aspecto, eu já vejo com bons olhos. Então, o que eu faria? Eu vou esperar essa assembleia, tá? Tem uma assembleia já que vai ser discutido se vai ter esse fundo de reserva ou não de dividendos. E depois dessa assembleia eu tomaria essa decisão. E só para registrar que desde a eleição do presidente Lula, lá em outubro, o valor de mercado da Petrobras na Bolsa já caiu 1/3. A ação estava lá em torno de R$ 35, hoje é vendida a R$ 24. Ricardo, agora há pouco, em uma das suas respostas, você falou sobre o day trade, né? Para quem não sabe o que é day trade, é a compra e venda de ativos durante o pregão, né? A minha pergunta é, dá para ganhar dinheiro fazendo day trade? Isso é uma grande polêmica que existe no mercado. Qual que é a sua opinião? Bem, é uma grande polêmica, eu vou falar que eu sou a prova viva disso. Eu comecei com capital relativamente pequeno, em 17 anos, acho que é uma coisa de longo prazo também, tá? Em 18 anos aí eu fiz um capital bem interessante. Dá para ganhar sim dinheiro no day trade, eu só acho que para quem quer se aventurar, primeiro eu acho que tem que não se aventurar, tem que estudar muito. E a segunda coisa que eu acho que você poderia fazer acho que muita gente perde por se trabalhar extremamente alavancado. E aí, enfim, acaba tendo prejuízos enormes e acaba saindo do jogo. Detesto falar jogo para a Bolsa de Valores, tá? Mas para quem trabalha alavancado, o cara tem R$10 mil e vai operar 1 milhão, isso é uma maluquice. Tá? Então, acho que provo que dá para ganhar, só que eu acho que a alavancagem está fora dessa equação. E eu acho que é por isso que muita gente que opera futuros especificamente quebra, porque futuros é um mercado que se consegue trabalhar muito alavancado. Tá? Então, quem quiser começar, eu começaria por ações, que é uma coisa mais tranquila, menos volátil, tá? E com uma análise que faça sentido para você. Eu, particularmente, uma análise estatística. A probabilidade de um ativo cair e fechar bem no mesmo dia, eu realmente trabalho no curto prazo, para 1 ou 2 dias. Mas dá para ganhar dinheiro sim. Ricardo, e criptomoedas? É investimento ou é loteria? Bem, para mim ainda é uma loteria, tá? Eu particularmente não... Já fiz alguns trades até estatísticos, tá, em cripto, mas é o que eu falo, eu acho que vai ficar interessante quando você realmente puder... Cada criptomoeda tem a ideia de ter uma função. Bitcoin, a ideia é que você pudesse transacionar mesmo ali, pudesse comprar as coisas com Bitcoin. Até hoje você não consegue. Tá? Se eu vou no posto, eu não consigo colocar gasolina no meu carro com Bitcoin. Eu uso meu cartão de crédito. Só que também tem isso. Quando isso se tornar uma realidade, aí também o Bitcoin já vai estar valendo, sei lá, $1 milhão, vai saber. Se você realmente acreditar nisso,
faz uma aposta ali, compra alguma coisa. Eu, particularmente, estou fora. Ricardo, e para a gente concluir a entrevista, vale a pena nós, investidores brasileiros, termos uma parte dos nossos investimentos no exterior ou é melhor concentrar tudo no Brasil? Acho que depende muito da vida da pessoa. Se você é uma pessoa que, enfim, fica um tempo nos Estados Unidos ou sei lá onde na Europa, eu acho que faria sentido. Tá? Como investimento, muita gente vai discordar do que eu vou falar, mas como investimento eu discordo, tá? De novo, a gente pegar uma janela ali de 30 anos, há 30 anos atrás o dólar estava 1, tá? Hoje ele está 5,30, tá? Então 10 mil viraria 53 mil reais. Para 30 anos isso é muito pouco. Na renda fixa teria virado 600 mil. Muito bem, nós entrevistamos aqui nos estúdios da Jovem Pan News Ricardo Brasil, ele que é fundador da Gava Investimentos. Ricardo, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Luiz. E para encerrar o mercado financeiro de hoje, eu quero falar sobre um importante programa que o governo federal deve lançar muito em breve, que é o programa Desenrola, para renegociar dívidas das pessoas que estão inadimplentes. Queria acionar ao vivo o repórter Bruno Pinheiro, que tem as informações. Bruno, bom dia, seja bem-vindo. Exatamente, você é um ótimo dia a quem nos acompanha. Essa é uma discussão importante lá da campanha eleitoral de Lula, na verdade, que agora será enviada via medida provisória aqui para o Congresso Nacional, essa discussão, que vai atingir vários consumidores que estão com diversas dívidas de até R$5 mil e recebem cerca de 2 salários mínimos. Ou seja, essa discussão acontecerá o quê? Uma espécie de um leilão, o que vai ajudar a reduzir essa dívida, e aí haverá sim, ele entra em um sistema, em uma plataforma, vai colocar o CPF, lá ele vai conseguir acessar o valor. E aí uma opção, se ele vai querer ser à vista, né, já liquidando essa dívida, ou se vai dividir em até 60 vezes. Isso foi uma discussão na campanha eleitoral de Lula, agora sendo encampado no Ministério da Fazenda. Fernando Haddad vai então editar essa medida provisória junto com o governo federal e enviar aqui ao Congresso Nacional. É uma discussão muito ampla, com algumas incertezas. Ainda é importante realizar algumas amarrações em relação a isso, porque gera também uma insegurança sobre esse compromisso, né? De como será essa liquidação, se esse consumidor vai conseguir honrar de fato com esse compromisso, se chegar até dividir a conta novamente em 60 vezes. A gente vai continuar acompanhando. A expectativa é que ainda esta semana, já na semana que vem, seja enviado a medida provisória para o Congresso Nacional, e aí é importante uma articulação de aliados do governo federal.